Meus melhores cumprimentos, mais uma vez, a todos os que me dão esta imensa honra e alegria de participarem de mais um encontro da série Claves Notariais e Registrais, que tem o apoio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Eu agradeço muito a todos os confrades e confreiras desse sodalício, bem como também agradeço o apoio da Anoreg do Paraná, o que faço nas pessoas de sua presidente, a professora Mariana Podzenato Martins, e de sua coordenadora acadêmica, a professora Mônica Dallavecchia. Nós estamos cuidando aqui de examinar um tanto, num tema muito largo, as fontes do direito notarial e registral. Vamos agora para a sua 32ª parte expositiva, e estamos tratando nesse momento do costume como fonte do direito notarial. Sobretudo do direito notarial. Esse é o ponto a que nós estamos dedicando a nossa atenção, ainda que brevemente considerando aquilo que há de, talvez, de mais importante nesta matéria, que é o conjunto das fórmulas notariais. Pois muito bem. Há um livro que até eu queria mostrar aqui a todos e recomendar muitíssima leitura dele, desse autor chamado Stefan Jäger. Esse aqui é o livro. Então, conseguem ver, não é? Aí está. Chama-se A Inveja dos Anjos, as escolas catedrais e os ideais sociais na Europa medieval, um estudo que diz respeito ao período de 950 a 1200 da história da humanidade. Essa edição que eu acabo de mostrar é a edição brasileira da SEDET de Campinas. E o livro é datado de 2019 nessa edição. Pois muito bem, essa obra magnífica, realmente, de Stefan Jäger, consegue explicar, com apoio a uma documentação realmente muito sólida. O autor se dedicou a uma pesquisa muito séria. Consegue explicar, eu dizia, o verdadeiro mistério que foi o surgimento da universidade, já isso em fins do século XI, e que, à altura de sua instituição, volto a dizer, no século XI, no derradeiro período do século XI, denominava-se Studium Generale. Studium Generale. E esse Generale, traduzindo assim, estudo geral, não é? Generale, dava conta de que a universidade era uma escola para todos, pro omnibus. Por quê? Porque as escolas monacais, e frequentemente também as catedralícias, também chamadas catedrais, escolas catedrais, eram muito frequentemente dirigidas a receber gente que queria ingressar ou na vida religiosa ou no clero, ou seja, no âmbito secular. Já a universidade não, ela era pro omnibus, ou seja, estava aberta a todos. Sabe-se que a primeira universidade foi a Universidade de Salerno, isso situado lá na Campania italiana. E essa Universidade de Salerno reunia, então, monges beneditinos, portanto, da ordem beneditina, e mais adiante agregou também médicos leigos, e se dedicava ao estudo da medicina. A universidade não tinha, então, esse conceito que temos hoje de pluralidade de cursos. Era perfeitamente possível ter uma universidade, um estudo geral, para uma só modalidade, ou se nós quisermos, para um só segmento do saber humano. E então essa Universidade de Salerno estudava medicina, especialmente a medicina dos árabes, mas ali também se estudou uma antologia de textos médicos, que foi provavelmente textos médicos de origem bizantina, e essa antologia foi preparada e traduzida por um italiano conhecido como Gariopontus. Tinha outros nomes também pelos quais ele era conhecido, mas provavelmente o mais comum era esse, Gariopontus, que nasceu bem ao final, nos últimos anos do século X, e morreu em 1059.
ele foi professor em Salerno e publicou essa antologia, que era em manuscrito, hein? Tudo era manuscrito, em latim, com o título Passionários. Passionários. Bom, seguiu-se então a criação, quase à mesma altura da criação da Universidade de Salerno, um pouquinho adiante, surgiram 3 universidades que até hoje tem uma disputa, uma controvérsia a respeito de qual delas seria tido a primazia em relação às outras. A Universidade de Bolonha, na Itália, a Universidade de Paris e a Universidade de Oxford. A de Paris aproveitou-se de uma tradição da escola catedral, da escola catedralícia de Notre Dame, ou seja, ali a igreja de Notre Dame possuía uma escola em que esteve Pedro Abelardo, por exemplo, o célebre Pedro Abelardo de Heloísa. E essa escola se dedicava às artes liberais, que eram propriamente as artes do trivium e do quadrivium. Por sua vez, a Universidade de Bolonha preferiu dedicar-se, ou devotar-se especificamente aos estudos do direito, porque já havia em Bolonha, antes da universidade, algumas escolas dedicadas ao estudo jurídico. Então, essa Universidade de Bolonha institui-se devotando-se ao estudo do direito. E olha, ela adquire tamanho prestígio que a própria municipalidade da Bolonha, ou seja, a própria cidade de Bolonha, decidiu cunhar uma moeda que tinha a inscrição Bologna Docet, ou seja, Bolonha ensina, porque era realmente uma universidade de grande prestígio. Provavelmente, na história mundial, não se conhece uma universidade que tenha tido tamanho prestígio quanto Bolonha teve em relação à Europa. Ali se reuniram grandes estudiosos do direito. Lembremos aqui alguns nomes, por exemplo, Pepone, Irnério, Graciano. Esse Pepone, ou Peppo, era um jurista da Toscana e parece ter sido o primeiro professor de direito na Universidade de Bolonha, o primeiro a ser chamado. Irnério, ou também conhecido como Irnérius, em latim, era provavelmente nascido em Bolonha mesmo. E foi o grande mestre, chamado grande mestre, do Corpus Iuris Civilis. Ou seja, ele era o grande nome do assim chamado direito laico, ou direito civil, em contraposição ao direito canônico. Disso nós vamos tratar adiante um pouquinho. E Irnérius foi um dos precursores da Universidade de Bolonha. Isso porque ele já participava das escolas de direito que precederam o surgimento da Universidade Bolonhesa. Mencionei também Graciano, ou Gracianus. Esse era um monge camaldulense que nasceu por volta de 1075, ou em Chiusi, uma região toscana, ou em Ficole, que era uma cidade da Úmbria. E ele escreveu, deixou um trabalho imenso, uma compilação imensa, praticamente compilando todas as normas juscanônicas até então conhecidas, em uma obra chamada Concordia Discordantium Canonum, mas que acabou sendo conhecida como Decretum Graciani, ou seja, o Decreto de Graciano. Decretum Graciani. E por isso ele é chamado, se Irnérius pode-se dizer o pai do Corpus Juris Civilis, diversamente Graciano deve entender-se como o pai do direito canônico. Ele era conhecido como o pai do direito canônico por essa sua obra, o Decretum Graciani, ou Concordia Discordantium Canonum. Bom, isso tudo mera referência para situarmos assim com o ambiente universitário em que surge um nome de grandioso destaque na história do direito notarial. Podemos dizer que esse deva ser chamado o pai do direito notarial. Podemos dizer que Perugia poderia considerar-se como o avô do direito notarial, mas esse autor, Rolandino Passagieri, é tido efetivamente como o pai do direito notarial. Ele é um bolonhês.
nascido no início do século XIII, e ele foi tabelião de notas em Bolonha. No ano de 1251, isso se sabe perfeitamente, ele fundou na universidade uma espécie de departamento, hoje nós diríamos assim, né? Um departamento para estudar especificamente direito notarial. E então, a partir dessa data, ele passa a escrever o que ele faz ao longo de 20 e tantos anos, até 1274, 23 anos. Vários textos, tanto teóricos como práticos, dedicados sobretudo a seus alunos, a preparar aqueles que iriam ser tabeliães de notas. Por exemplo, ele escreveu um livro referente à elaboração de testamentos, o Flos Ultimarum Voluntatum. Escreveu um livro dedicado aos notários das zonas rurais, de officio tabellionatus in vilis et castris. Escreveu, deixou pronto um trabalho relativo a contratos de que participem os notários, Collexio Contractum, e a mais importante de suas obras, que foi a Summa Totius Artis Notariae, suma de todas as artes notariais, que acabou exatamente por ter sido obra de Rolandino, sendo conhecida com a denominação rolandina. Essa suma é conhecida como rolandina. Essa suma foi terminada no ano de 1255 e logo se tornou realmente um livro fundamental para toda a prática do notariado da Europa. Mais adiante, já quase ao fim de sua vida terrena, Rolandino Passagieri, que morreu em 1301, escreveu um outro livro chamado Aurora. A Aurora, conhecido, o livro com esse nome, mas o nome correto é Apparatus Super Summa Notariae, ou seja, algo que ele escrevia sobre a anterior Summa Notaria que ele havia publicado. Essa obra veio a receber complementos importantes de dois autores, de Petrus Giunzola e de Pietro Boaterius. Com a adição, especialmente de Petrus Giunzola, essa obra passou a conhecer-se como Meridiana, ou seja, a Aurora, mais os comentários de Pietro Giunzola, corresponde a esta obra chamada Meridiana. Tem-se, pois, aqui, em resumo, que com as obras de Rolandino Passagieri, os escribas que já estavam experienciados nas artes do trivium, e aí especialmente na retórica, tinham então à sua disposição uma especialização que os podia distinguir dos meros praxistas do direito. É por isso que se diz que essa especialização, isso é uma grande indicação de Valério Goitsolo, no sentido de que com essa especialização se dá o segundo pilar do notariado latino. O primeiro foi exatamente o exercício da retórica, o aprendizado da retórica nas escolas monacais, catedralícias, palatinas, etc. Mas, enfim, retórica. Segundo pilar, especialização. E isso se deve, sobretudo, ao trabalho de Rolandino, depois de Pietro Giunzola, de Pietro Boaterius, também não se pode negar a importância de Salatiel, e da Universidade de Bolonha. Pois muito bem, é relevante aqui para o nosso tema, que é dos costumes como fonte do direito notarial, observar que a Rolandina, ou seja, a nossa Summa Totius Artis Notariae, também era conhecida por ser um conjunto de fórmulas. Rafael Nunes Lagos, esse grande autor do direito notarial espanhol, chega a chamá-la de formulário. Diz que o outro nome da Summa, ou da Rolandina, é esse, formulário. Mas como surgiram essas fórmulas que integram o formulário rolandino? O mesmo Rafael Nunes Lagos adverte muito bem que os formulários de Rolandino não brotaram por geração espontânea. A expressão textual de Nunes. São um elo, diz ele, um elo de ouro, ou seja, realmente algo muito importante, de grande valor, mas, enfim, um elo, apenas um elo, em uma cadeia evolutiva
do documento notarial na Itália. E, portanto, esse elo dourado, esse elo importante que está na Rolandina, tem um antes e tem depois uma sequência. Tem um antes e um depois. Rolandino, pois, esse é o ponto, não desprezou os costumes, senão que os textualizou, que os documentou, que os terá retificado, emendado num ponto ou no outro, mas que assim procedeu na linha de uma tradição. Ele não foi, portanto, um aventureiro novidadista, destes que hoje em dia se autoproclamam originais, mas sim um notário qualificado pela sabedoria de não menosprezar o legado das gerações anteriores, de não desprezar a tradição. Muito bem, nós vamos prosseguir no exame dessa matéria, se Deus assim permitir, na próxima semana. Hoje, dia em que essa exposição vai ao ar, 1º de abril, eu estarei em voo para Curitiba, onde participarei no dia 2 de uma cerimônia importante, aliás, dúplice, no Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, a da inauguração de um curso de pós-graduação da Escola Judicial do Paraná, em convênio com a Academia Paranaense de Direito Notarial Registral, academia essa criada e amparada pela Noreg Paranaense, bem como participarei de um ato que celebra um convênio firmado entre a academia, também com o apoio da Noreg, e o Centro de Estudos Notariais Registrais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. O Paraná vai dando passos largos, efetivamente, nessa sua presença com protagonismo nos estudos do direito notarial registral. Muito bem, vemo-nos, se Deus assim permitir, na semana que vem.